Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Estou muito feliz por a gente estar com saúde, porque a gente acordou com vida, com saúde neste dia que Deus nos deu, né? Estamos gratos a Deus por isso. Apesar da distância, a gente pode se comunicar através de WhatsApp, a gente pode se comunicar através de vídeo, né? Que bom que temos essa oportunidade também, né? Apesar de estarmos longe. Hoje é segunda-feira, dia 10/8/2020. Lembrando a vocês que essa aqui é a data curta. Aqui é o dia, mês e ano. Por que é 8? Por quê? Agosto é o mês 8. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Mês 8, ok? Portanto, hoje a nossa aula é de história. Vamos abrir o nosso livro lá em história, ó. História é o roxinho. Aqui, ó, vamos abrir juntos, ó. Livro de história. Na página... Aqui, ó. Esse aqui que é o livro de história, o roxinho. Lá na página 2. Ok? Deixa eu colocar os meus óculos aqui pra gente poder... A gente quer poder ler, né? Porque sem óculos eu não consigo ler. Vamos lá? Hoje nossa aula é de história. E a gente vai continuar esse assunto sobre registro de história. Lá no último livro, a gente estudou sobre o que nos faz trazer a lembrança de coisas que já aconteceram com a gente, uma recordação da infância, como que a gente pode recordar através de fotos, através de vídeos, né? E aqui... na página 2 tem uma cena, observem essa cena aí, ó, registro de histórias. Aí aqui, essas perguntas aqui não precisam ser respondidas no caderno, vocês podem responder ela oralmente, tá bom? Vamos lá. Converse com os colegas, converse com quem está aí próximo a você. O que o homem retratado nessa imagem aqui ele está fazendo? Olha, esse moço aqui está fazendo o quê? Ele está contando história, olha, para as crianças que estão em volta dele. E as crianças, o que as crianças estão fazendo? Elas estão, ó, ouvindo atentamente a história que esse moço está contando. Em sua opinião, que história estaria sendo contada aqui? Será que ele está inventando uma história ou ele está contando uma história que aconteceu com ele? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Histórias que nos contam. As histórias, elas podem ser imaginadas, a gente pode criar uma história, ou ela pode ser histórias de fatos reais, fatos que acontecem, que aconteceram realmente, né? E então... a gente pode contar essas histórias de duas maneiras. Histórias imaginárias são aquelas histórias em que a gente vê Era uma Vez, Chapeuzinho Vermelho, A Branca de Neve. São histórias que o homem criou, né? São histórias imaginadas, são os contos e geralmente estão nos livros. E as histórias reais são histórias que aconteceram realmente com as pessoas. Por exemplo, se eu for contar para vocês uma história que eu vivi. Gente... num belo dia, eu resolvi fazer uma viagem, saí daqui com a minha família, pegamos o ônibus, depois pegamos o avião e fomos lá, sabe para onde? Para Beto Carreiro. Lá nós nos divertimos muito, passeamos muito. A tia Angélica foi em vários brinquedos. Aí vocês vão escutando, vocês vão imaginando tudo que eu estou contando. Isso foi uma história real, isso realmente aconteceu comigo. Mas eu poderia inventar também. Eu posso inventar que eu fui na Disney, eu posso criar uma história. Então,
existem esses dois tipos de histórias, tá? Aqui no número 1 está perguntando: seus familiares lhe contam histórias imaginadas? Geralmente o papai e a mamãe adoram inventar uma história na hora de dormir, cria. Então vocês responderão aqui essa página, página 3. Vão observar essa imagem aqui também e responderão sobre essa cena que está acontecendo aqui. Eu vou ler para você dois textos. Pinóquio. Assim que entrou em sua casa, Gepeto apanhou as ferramentas e começou a entalhar e a trabalhar no seu boneco. Ao terminar, os olhos, imaginem a sua surpresa ao perceber que eles se mexiam e olhavam fixamente. Então, depois dos olhos, fez o nariz do boneco, mas o nariz, que mal havia sido terminado, começou a crescer, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e em poucos minutos se transformou num narigão que não acabava mais. Aqui é o texto 1, agora eu vou ler o texto 2. Eu me lembro. Aos 4 anos, andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheiro enorme com 4 rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade de 25 km por hora. Temos dois textos aqui. O texto 1 pode ser considerado real ou imaginário do Pinóquio. O que vocês acham? Imaginário, né? Porque foi uma história criada por um homem. E o texto 2 pode ser considerado uma história real ou imaginada. Foi uma história real que aconteceu com esse menino aqui, ó. Né? Aos 4 anos, ele estava contando o que aconteceu com ele. Agora aqui, ó. Para alguns povos africanos, contar história é uma forma de guardar memórias e tradições. Os griots são as pessoas responsáveis por transmitir conhecimentos às pessoas mais novas do povo ao qual ele pertence. Assim, histórias do passado das famílias, contos, músicas, cantos, poemas, danças, provérbios e adivinhas são passados de geração em geração. Então, eles contam histórias reais, né? Então, o que vocês irão fazer agora? Lá no caderno de minha pauta, vocês irão escrever uma história vivida por você ou por algum outro familiar seu, e vocês vão escrever uma história real, uma história que já tenha acontecido. Essa atividade é um trabalho avaliativo, tá bom? Que está lá no calendário de trabalhos, que era para ser feito semana passada, e vocês irão fazer hoje, tá bom? Então, vocês vão escrever uma história, né, que aconteceu, uma história real com você quando era menor ou com algum familiar seu, tá bom? Depois que vocês fizerem, mande para a tia Angélica foto, porque esse trabalho é um trabalho avaliativo, tá? Pode mandar ele até quarta-feira, valendo 2 pontos. Depois de quarta-feira, ele vai valer 1 ponto só. Então, ó, quem puder faz logo hoje, porque hoje a atividade do livro é pouquinha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.